A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este nosso encontro com a Palavra de Deus, todas as quartas-feiras, às 21 horas. É muito bom ter você aqui. Bom, eu não sei se você tem acompanhado nas redes sociais as notícias que tem aí feito com que a fervesse nas redes sociais, mas surgiu nas últimas semanas uma grande comoção por causa de uma estátua que foi colocada ali na sede da ONU. É uma representação artística, uma imagem de uma espécie de um leopardo com asas e tal. E aí a grande massa de cristãos, de crentes na internet começaram a falar a respeito do anticristo, a respeito do surgimento da besta do Apocalipse por causa dessa imagem. Bom, eu quero falar um pouco sobre isso hoje e aproveitando que isso tem circulado nas redes sociais, vamos comentar um pouquinho a respeito desse assunto. A pergunta que a gente faz é o que é que isso tem a ver com o tema da nossa série, baseado na primeira carta de João. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. E eu quero ler um texto com você e explicar esse texto e fazer essa conexão, ok? E aí eu gostaria então que você pegasse a sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 2, do verso 18 ao verso 26, porque João trata nesse texto a respeito dessa figura escatológica, dessa figura assustadora que aparece nas Escrituras, que é o anticristo. Bom, o texto diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Muito bem. Então, nesse texto que nós lemos, João trata a respeito do anticristo. Olha que coisa curiosa. A nossa reflexão nessa série sobre a certeza da salvação da vida eterna está coincidindo com esse tema da qual eu comecei aqui falando na nossa reflexão, a imagem lá da ONU e onde o pessoal atribui aquilo ali à besta do Apocalipse capítulo 13 ou a figura do anticristo escatológico da qual a Bíblia fala e da qual João fala também nesse texto. Bom, o que é que essas coisas têm em comum com o que nós estamos falando? João está escrevendo essa carta para que as pessoas a quem ele está escrevendo e para que nós também possamos ter certeza da salvação, possamos ter certeza da vida eterna, possamos ter certeza de que fomos verdadeiramente alcançados pela graça de Deus e podemos ter segurança na salvação que Deus nos proporciona. Agora, então, ele falou e ele está falando na carta a respeito das características que nós podemos identificar daqueles que foram realmente salvos. Ele começou dizendo que uma dessas características é quando a nossa fé está fundamentada na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Depois ele disse que a certeza da salvação está fundamentada pelo fato de que a nossa relação com o pecado mudou. Depois ele continuou dizendo que a certeza da salvação pode ser evidenciada se a relação de Deus com o seu pecado, com o meu pecado, mudou. E depois ele falou a respeito de que houve também uma transformação na nossa relação com o nosso próximo, com o nosso irmão, e isso também é uma evidência de salvação. João também falou
a respeito da maturidade espiritual como evidência da verdadeira salvação. Se você está crescendo, se você está amadurecendo espiritualmente. E nós vimos na última semana, quando João tratou também a respeito do amor no lugar certo como evidência de verdadeira salvação, de verdadeira vida eterna. Ele disse: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. O problema do homem não é falta de amor, mas é amor colocado no lugar errado, ok? E hoje ele fala sobre isso, ele muda aqui o seu assunto. Na verdade ele continua falando das evidências, mas agora ele pega uma evidência bem peculiar. E qual é a evidência da salvação que João está tratando no texto que nós lemos hoje? Em 1 de João 2, 18 a 26. A evidência da salvação que o João está tratando hoje é que podemos ter certeza da vida eterna, da salvação, porque nós recebemos discernimento espiritual. Agora nós podemos discernir as coisas espiritualmente. O que é discernimento? Discernimento é você poder perceber a diferença, você poder fazer leitura, você poder ter uma percepção espiritual a respeito das realidades que cercam as nossas vidas, ok? Então é isso que João está falando, nós recebemos discernimento para que nós possamos entender e compreender as coisas. Por que João está falando que discernimento espiritual é uma característica daqueles que verdadeiramente receberam a vida eterna? E discernimento espiritual é importante. Por quê? Porque como é que você sabe a diferença entre o falso e o verdadeiro? Você precisa ter discernimento, você precisa ter entendimento a respeito dessas coisas. E como é que nós temos discernimento? Discernimento para João aqui não é algo místico, não é algo sobrenatural, não é um sexto sentido, não é isso que João está falando. João está falando de discernimento a partir do conhecimento da verdade. Se eu te entregar duas notas de R$100, uma falsa e uma verdadeira, como você vai saber qual é a falsa e qual é a verdadeira? Só se você conhecer muito bem aquela que é verdadeira. É a partir da verdade que nós identificamos aquilo que é falso. É a partir da verdade que nós identificamos aquilo que é mentiroso, aquilo que é mentira. Então João está dizendo que percepção ou discernimento espiritual acontece a partir de um relacionamento com a verdade. Em outras palavras, o que João vai tratar aqui é o seguinte: olha, uma vez que vocês foram salvos, uma vez que vocês foram alcançados pela verdade, pela graça de Deus, então vocês passam a ter uma cosmovisão diferente. Vocês passam a discernir as coisas desse mundo, ok? Muito bem. E aí ele começa dizendo no verso 18: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. A expressão última hora que João trata aqui é uma referência àquele período, o último período da história da humanidade, o período que antecede a volta de Jesus. A última hora da qual João se refere é o período que vai entre a primeira e segunda vinda de Cristo. Então, esse período que vai entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, a Bíblia chama de última hora, últimos dias, os últimos instantes da história da humanidade. Obviamente, nós estamos falando aí de um período de cerca de 2000 anos já. Enfim, não importa, é a última hora. O que ele está dizendo é que nós nos aproximamos rapidamente do dia da volta de Cristo. Nós nos aproximamos rapidamente de eventos grandiosos, os últimos eventos da história da humanidade. Os últimos eventos da história desta era, ok? Então essa última hora, ele diz, já é a última hora. E o que tem na última hora? Ele diz, e como ouvistes que vem o anticristo. E eu quero chamar a sua atenção para duas expressões importantes que João faz aqui. Ele diz, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Olha a importância de discernimento espiritual. Como você sabe se
determinado evento, determinada pessoa é o anticristo ou não. Por exemplo, Nero já foi chamado de um anticristo. Hitler já foi chamado de um anticristo. Stalin já foi chamado de um anticristo. O Papa já foi chamado de anticristo. Mas será que eles realmente eram anticristo? Obviamente não. Então nós precisamos ter discernimento para saber quem é essa figura escatológica real. Esse homem que surgirá em um determinado tempo na história da humanidade. Agora, João não quer chamar a nossa atenção apenas para este anticristo, essa figura escatológica, esse homem da iniquidade, esse homem do pecado que surgirá na história da humanidade. Ele está muito mais interessado em que nós tenhamos discernimento para fazermos um discernimento sobre um outro aspecto. Ele está usando aqui o anticristo, esse anticristo escatológico, apenas para fundamentar o seu argumento. O que está acontecendo aqui? É lógico que esse anticristo escatológico ainda não veio, mas virá. Ele virá. Porém, João diz que também agora muitos anticristos têm surgido. Perceba que existe uma diferença entre anticristo e anticristos. Ele coloca um no singular e outros no plural. Esse anticristo no singular é um homem que aparecerá lá pertinho do fim dos tempos, próximo da grande tribulação. É o homem da iniquidade. É o homem de 2 Tessalonicenses capítulo 2, é o homem lá de Apocalipse capítulo 13, é uma figura. O anticristo. Agora, João diz que muitos anticristos já têm surgido. Então, o anticristo surgirá no futuro. Mas João diz, lá atrás, João está dizendo isso no primeiro século, muitos anticristos já têm surgido. Então, como que... Aqui está a preocupação de João. Você tem que saber identificar quem são esses anticristos que já existem, que já surgiram, que já estão no mundo. Esses homens, esses líderes, esses mestres, esses homens que falam a partir de Deus, mas contra Deus, que falam da obra de Deus, mas são contra a obra de Deus, como que você consegue identificá-los? Você consegue identificar com facilidade? Ora, eu sinto dizer isso, mas tem muita gente que não está conseguindo fazer um discernimento espiritual a respeito de uma estátua num poder político. Se você é cristão e acha que uma estátua lá na ONU, aquilo ali é a representação do anticristo, você precisa ter discernimento espiritual. Porque quem dera se fosse aquilo. É muito pior. Agora, vamos esquecer o anticristo escatológico por um momento. Você consegue identificar anticristos? Pequenos anticristos? Você consegue identificar homens que se colocam no lugar de Cristo contra Cristo? Será que você não tem ouvido alguns deles? Será que você não tem inclinado o seu coração a alguns deles e nem sabe? Por isso que João está dizendo da importância da gente ter discernimento. Você precisa saber, você precisa discernir como identificar esses anticristos. E saber e ter discernimento espiritual, para João, é uma característica de verdadeira, de certeza de salvação, certeza de vida eterna. Porque quem conhece o verdadeiro Cristo, quem conhece os ensinamentos, os princípios e valores do verdadeiro Cristo, não se ilude com pregações ou com promessas ou até mesmo sinais e maravilhas de falsos cristos. Por isso que é importante ter discernimento. Então ele vai aqui nos trazer algumas características pelas quais você pode ter discernimento. Quais são as características dos falsos cristos? Quais são as características dos homens que se colocam hoje já como anticristos? Eles não são o anticristo escatológico, o anticristo do fim, mas já operam como anticristos. Verso 19, João diz: eles saíram do nosso meio. Primeira característica para você ter discernimento espiritual a respeito de falsos cristos ou anticristos é que eles saíram do nosso meio. É gente que saiu da igreja, é gente que conhece a igreja, é gente que já foi pastor, é gente que já foi líder espiritual.
é gente que conhece a Bíblia, é gente que cita a palavra de Deus, é gente que prega em igrejas, é gente que montou igreja para ele, que apesar de falar em nome de Deus, apesar de falar a respeito de Deus, não tem comunhão com o povo de Deus, porque saiu do povo. Eles não permanecem mais com o povo. Geralmente eles se identificam hoje como antirreligiosos. É aquele pessoal que lidera multidões, mas que odeia a igreja, que não gosta da comunidade dos santos, que diz que você não precisa ter igreja, você não precisa participar de uma comunidade de fé, basta Jesus. É esse pessoal que saiu do nosso meio, é isso que João está dizendo. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Esse povo nunca foi convertido, esse povo nunca foi salvo. Esse povo nunca pertenceu ao arraial dos santos, porque João diz, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, a primeira característica desse pessoal, desses anticristos que João coloca aqui, é que eles saíram do meio do povo de Deus, eles saíram do meio do arraial. É gente que apostatou da fé, é gente que se voltou contra os próprios princípios que um dia defenderam. É gente que prega hoje contrário àquilo da qual já ensinou, segundo os princípios do Evangelho. É gente que mercadejeia a palavra de Deus por causa de dinheiro, por causa de riqueza, por causa de poder. É gente que vende a palavra do Senhor. É gente que é contra a comunidade dos santos. É gente que não congrega. É gente que não tem ninguém sobre ele, não tem ninguém sobre ele como autoridade espiritual. Se coloca como autoridade espiritual. Esse tipo de crente, João está identificando, são os anticristos. Verso 20 ele diz, vocês possuem unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento. É muito importante a gente entender o que João está dizendo aqui. Parece que João está mudando de assunto, mas não. Ele está fazendo aqui um contraste entre esse pessoal que saiu e os crentes para quem ele está escrevendo. Ele está dizendo assim, vocês, meus irmãos, vocês não são assim. Vocês não se colocam no lugar de Cristo. Vocês não se acham autossuficientes. Vocês não se acham que não precisam da comunidade. Não, não. Esse pessoal que saiu, esses anticristos, eles se colocam no lugar de Cristo. Eles apresentam um outro Cristo que é menor do que eles. Cristo disse isso e eles dizem assado. Eles dizem geralmente assim, olha, se Jesus vivesse hoje, talvez ele teria dito diferente. Porque eles se colocam no lugar de Cristo. Aí João, então, no verso 20, diz assim, vocês, meus irmãos, vocês não são assim. Vocês possuem unção que vem do santo. O que isso significa? A palavra unção aqui, que é a palavra que é usada para crisma. A ideia aqui é o seguinte, vocês não são Cristos, vocês são discípulos de Cristo. Vocês foram separados para Cristo. Estão sendo discipulados para Cristo, para serem cristãos. Esse pessoal que saiu, não, eles se consideram no lugar de Cristo. Vocês não, vocês têm a unção. Vocês têm o crisma, vocês são discípulos, vocês são aqueles que aprendem de Cristo, vocês são aqueles que aprendem a partir do santo, vocês são aqueles que estão debaixo da graça e da unção do santo. E vocês têm conhecimento, conhecimento aqui é relacionamento, vocês vivem uma vida de relacionamento com Cristo. Não à parte de Cristo, não acima de Cristo e não longe de Cristo. Mas vocês têm um relacionamento com Cristo. Vocês são discípulos de Jesus. Ele faz esse contraste. E ele vai dizer no verso 21, não vos escrevi porque vocês não saibais a verdade, antes porque a saibais, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Aí, outra característica no verso 22 dos anticristos.
quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O que João está dizendo aqui? Você dificilmente vai encontrar, a menos que seja alguém desvairado, louco, dificilmente você vai encontrar alguém dizendo negando que Jesus é o Messias, negando que Jesus é o Cristo. Dificilmente você vai ouvir frases nesse sentido. Olha, dificilmente você vai encontrar um pastor, um líder religioso, alguém que saiu do meio da comunidade da igreja dizendo assim: não, Jesus não é o Messias. Dificilmente você vai encontrar alguém dizendo isso. Até as seitas afirmam isso. Elas afirmam a frase. Essas pessoas não falam essa frase, mas elas afirmam, fazem essa afirmativa a partir de outras coisas. O que João está dizendo aqui? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Como eu disse, você dificilmente vai ouvir sair da boca de alguém essa frase: Jesus não é o Cristo. A frase. Mas você vai ter posturas, você vai ter posições, você vai ter doutrinas dentro de igrejas que vão afirmar que Jesus não é o Cristo. Então, toda pessoa, todo pastor, todo livro, toda música, todo ensinamento, toda doutrina, toda igreja que despreza os fundamentos da cristologia, que nega algum aspecto da cristologia, essa pessoa, esse ensinamento, esta igreja está negando Jesus. Vou dar um exemplo. Se alguém afirma, por exemplo, que Jesus ele é Deus, mas ele não foi também homem, está negando a Cristo. Se alguém confirma que Jesus foi homem, mas não foi Deus, também está negando a Cristo. É um anticristo. Se alguém acrescenta à obra de Cristo alguma coisa, também está negando a Cristo. Se alguém diz assim: olha, Jesus salva, mas não só Jesus, os santos também salvam, essa pessoa está negando a obra de Cristo, está acrescentando à obra de Cristo aquilo que não pode ser acrescentado. E isso é a postura do anticristo. É por isso que João diz: muitos anticristos já têm surgido. É gente que começa a despedaçar a cristologia. Ora negam a divindade de Jesus, ora negam a humanidade de Jesus, ora acrescenta, diz que só Jesus não salva, acrescentam a intercessão de Cristo mais aos santos ou a Maria. Isso é negar a Cristo, isso é atingir a cristologia. Quem confunde, por exemplo, que Jesus com seres celestiais, a afirmação, por exemplo, de que Miguel é a mesma figura de Jesus, confunde Jesus com um anjo, também está negando a cristologia. É isso que João está falando. Então, como que você identifica um anticristo? É quando ele despreza algum aspecto da cristologia, da doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo diz que Jesus é e sempre foi Deus eterno, a segunda pessoa perfeita da Trindade, igual ao Pai e igual ao Espírito Santo. A doutrina de Cristo diz que esse Deus, ele se esvaziou de si mesmo, veio ao nosso mundo, encarnou-se, tornou-se 100% homem e era também 100% Deus. Que a doutrina de Cristo diz que ele é o único substituto e, portanto, o único mediador entre Deus e os homens. A doutrina de Cristo diz que ele veio, foi para a cruz, morreu no Calvário, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou e retornou aos céus para a glória de Deus Pai. Ele é igual ao Pai, ele é igual ao Filho, ele é igual ao Espírito, 100% homem, 100% Deus, veio ao nosso mundo, morreu a nossa morte, foi o nosso substituto perfeito, é o nosso único e suficiente mediador.
negar esses atributos ou acrescentar a esses atributos de Cristo qualquer outra coisa é negar que Jesus é o Cristo. E negar que Jesus é o Cristo, João diz, este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Ou seja, aquele que vai em algum aspecto negar as doutrinas a respeito da obra de Deus e Cristo Jesus. Qualquer negação, qualquer igreja, qualquer pastor, qualquer movimento, qualquer música que nega algum aspecto da cristologia, João diz, aí está o anticristo, aí está o espírito do anticristo e aí está um pequeno anticristo. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, diz João no verso 33. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Olha que coisa interessante. De novo ele está fazendo um contraste. Aquele que nega o Filho, ou seja, aquela pessoa, aquela igreja, aquela música, aquele livro, que nega algum aspecto da doutrina da cristologia do Filho de Jesus, João diz, esse não tem o Pai. Esse não foi salvo. Esse não tem certeza da vida eterna. Esse não tem salvação. Mas aquele que confessa o Filho, o que significa confessar o Filho? É aquele que crê em tudo aquilo que a Bíblia diz a respeito de quem Cristo é. Se você confessa Cristo, se você sabe, se você concorda com tudo aquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus, porque a palavra confessar aqui tem esse significado, concordar com aquilo que Deus diz a respeito de. Aquela pessoa que concorda, aquela pessoa que concorda com aquilo que Deus diz a respeito de Jesus, com tudo aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de Jesus, João diz, esse tem igualmente o Pai, esse é salvo, esse tem certeza da salvação. Ok? Discernimento. Então, discernimento espiritual nos traz certeza de salvação. Saber diferenciar, saber identificar. No verso 24, para nós concluirmos, ele vai dizer, permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Olha, como ter discernimento espiritual? Permanecendo o que ouviste desde o princípio. Também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então João, já naquela época, no final do primeiro século, sabia de que tinha pessoas que estavam tentando enganar a comunidade dos santos. E ele trabalha exatamente esse aspecto aqui. Se vocês, a evidência de que vocês realmente foram salvos, de que vocês têm a vida eterna, é de que vocês têm discernimento espiritual. Que o mundo tem um monte de gente querendo enganar vocês, isso é um fato. Agora, outro fato importante é, o verdadeiro salvo, o verdadeiro crente, o verdadeiro, aquele que tem um relacionamento, que conhece o Pai, conhece o Filho, ele não pode ser enganado. Ele tem discernimento espiritual. Aí eu pergunto para você, você acha mesmo que uma escultura lá na frente da ONU é uma evidência de que vai surgir dali o anticristo amanhã, no ano que vem? É fato que o anticristo surgirá. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, aquele pessoal da ONU não lê a Bíblia não. Quando o anticristo surgir, preste atenção nisso. Quando o anticristo surgir, ele vai ser tão encantador, tão popular, que boa parte daqueles que se consideram cristãos hoje o adorarão. Ele ganhará muitos. Muitos. E não vai ser assim. Não vai ser nada disso. Será a pessoa mais carismática que esse mundo já viu. Esse mundo vai adorá-lo, vai servi-lo. Não vai haver nenhum assombro. Não vai haver nenhum tipo de surpresa. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz isso. É só nós nos voltarmos para a palavra de Deus. Todas as vezes que eu vejo pessoas que se dizem cristãs em especulações em redes sociais,
A impressão que eu tenho é que essas pessoas não leem a palavra. Por isso que elas ficam com especulações. É simplesmente isso. Para você ter discernimento da verdade, discernimento espiritual, você precisa conhecer aquilo que Deus diz. Precisa conhecer a palavra de Deus. Agora, tem muita gente vendo o anticristo numa estátua lá na ONU, mas não tá conseguindo perceber, por exemplo, que vive assistindo vídeo e pregação de anticristos. De pastores, bispos, apóstolos, que falam de Cristo, falam a respeito da palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus, massageando o ego do pecado, e não consegue perceber que está diante de um anticristo. Não consegue. Por quê? Porque não tem discernimento. De falta de discernimento. E falta de discernimento é evidência de salvação, é evidência de vida eterna, é evidência de que essa pessoa não tem conhecimento, relacionamento com a palavra de Deus e com Deus da palavra. Tenha discernimento em nome de Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Pai, nós cremos que fomos alcançados por sua graça, por sua salvação. Cremos que o Senhor, através da tua palavra, nos dá discernimento. É através do relacionamento que temos com o Senhor que podemos saber a diferença, Senhor, entre Cristo, sua obra, e as obras de falsos cristos que se levantam, sendo apresentado por homens perversos e malignos que saíram do nosso meio até hoje. Senhor, tem misericórdia de nós, abençoe as nossas vidas, abençoe o nosso coração, derrama a sua graça sobre cada um. Ó Deus, estreita os nossos laços de relacionamento com o Senhor, abençoa, meu Deus, a nossa comunhão, dá-nos iluminação da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, para compreendermos qual seja a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, confirma sobre as nossas vidas a nossa eleição, a nossa regeneração, a nossa salvação, a vida eterna conquistada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E dá-nos, meu Deus, colírio aos nossos olhos para enxergarmos esse mundo a partir da perspectiva da Tua palavra, a partir da Tua cosmovisão. Ó Deus, guarda o nosso coração, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, das ansiedades desse mundo, e faça-nos firmar os nossos pés na Tua palavra poderosa, para a glória e louvor do Teu nome santo. Nós te pedimos por Jesus. Amém e amém. Querido irmão, irmã, Deus possa abençoar o seu coração, a sua vida de forma poderosa. Na próxima semana nós estaremos aqui de volta com mais uma reflexão, seguindo a nossa sequência na primeira carta de João, com relação à certeza da vida eterna. Deus abençoe a sua vida, o seu coração, fique na paz e até a semana que vem, se Deus quiser.